Feliz sábado a todos. É um prazer imenso poder participar de um dia assim. Um dia em que a gente pensa em educação. E não sei quantos leram e viram, mas o título que eu quis trazer nesta manhã é justamente esse daqui, não é? Muito além do ensino. Muito além do ensino. O que isso quer dizer? Você e eu somos muito além do ensino? O que quer dizer muito além do ensino? O que quer dizer este ensino aqui nesta frase? Ensinar. Quando a gente lembra de ensinar, a gente lembra geralmente a instrução que é dada, não é? Vamos à escola para aprender português, inglês, matemática, geografia, história e assim por diante. Mas quando a gente fala em muito além do ensino, a nossa ideia nos remete ao texto que foi lido. Se lembram? Eu até gostei da versão que foi lida, interessante. Mas geralmente na versão revista atualizada, segunda edição, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ele for mais velho, ele não vai se desviar dele. Aí você pode estar pensando assim: então o sermão hoje, Johnny, é para os adultos, né? É como que eles vão educar as crianças, para os pais e tal. Você está muito enganado, criança. Você está muito enganado, adolescente. É para você também, jovem, que não casou ainda, não tem filhos. Mas como assim, Johnny? Por quê? Como que eu vou ensinar? Quando a gente fala, ensina a criança no caminho que deve andar, este verso está falando de algo superior. Eu não sei na sua mente, mas quando a gente pensa em uma educação, no ensino, em algo além do ensino, na minha cabeça me vem logo uma lembrança daquilo que acabou de ser cantado aqui. Um dia estaremos no céu, muito além, não é? E poderemos ali estar com Jesus, aprendendo das coisas de Jesus e assim por diante. Nosso propósito é estarmos lá no céu e assim por diante. Mas, na verdade, a pergunta ou a questão que eu gostaria de trazer para a gente nesta manhã é a seguinte: hoje, nós já estamos sendo pessoas que estamos indo além? Nós somos pessoas que pensamos além? E eu comecei a pensar então, né, o que seria isso? Muito além. Eu me lembro da história do professor Lorisney, trabalhou aqui também na nossa associação, e ele comentando porque às vezes a gente tem um certo medo, né? A gente pensa que na educação adventista, muito além do ensino, é porque a gente ensina também o ensino religioso, né? Na escola, e às vezes alguns pais chegam e falam assim: tem aí ensino religioso, a gente fica meio assim e tal. E um dia, quando o professor Lorisney era diretor ali da Escola da Liberdade, ele recebeu lá um pai, veio de helicóptero, pousou, eu não sei se é em cima do Colégio da Liberdade, que tem um heliponto ali, ou em algum outro prédio, ele pousou ali com seus seguranças, desceu ali para o colégio, entrou na sala do professor Lorisney, falou: professor, eu quero matricular o meu filho aqui nessa escola, só que eu tenho só uma pergunta para lhe fazer. Vocês ensinam aqui, eu ouvi falar que vocês ensinam o ensino religioso, é verdade? O que vocês acham que ele respondeu? O que a gente responderia, né? Ele respondeu: sim, ensinamos. É isso mesmo, você teve a informação certa. Aí aquele empresário se virou para o diretor e falou:
então é aqui mesmo que eu vou matricular meu filho. Um diretor que foi além do ensino. Quando a gente olha aqui, a história do Provai e Vede, não é? Quem foi além do ensino ali, naquele momento? Aquela menina que foi atrás do homem ali, que estava com uma vida destroçada, foi atrás, bateu nas costas, olha aqui, está aqui um livro, e convidou ele para entrar para a igreja, uma menina que foi além do ensino. Interessante como a gente, muitas vezes, nos pequenos detalhes, você de repente está aí sentado na igreja, pensando assim, eu estou aqui quietinho, estou aqui no meu canto, tranquilo, não estou influenciando ninguém, estou aqui tranquilo. Mas certamente você está influenciando alguém. Do jeito que você está, com a roupa que você está, na posição que você está, do jeito que você olha, você está influenciando alguém. Não tem jeito de a gente deixar de influenciar, ou a gente influencia ou não. Estávamos aqui orando, eu vou contar algo que eu vivi aqui agora, hoje de manhã. Estava aqui orando, ali no banco. E aí começou a oração, no meio silêncio, mas só que daí eu comecei a ouvir um amém, atrás de mim. Falei, nossa, que amém, fervoroso, né? E o que causou isso? Eu comecei a falar amém também. Não tem jeito, a todo momento nós influenciamos. E a pergunta vem, nós estamos sendo nós estamos sendo pessoas que estamos indo além? Estamos pensando além? Eu pensei em alguns aspectos do que seria esse ir além. Claro que tem muitos que a gente poderia citar aqui, mas o primeiro que eu gostaria de destacar é o seguinte. Um primeiro aspecto que é importante a gente desenvolver para irmos além é o nosso caráter. Como anda o seu caráter? Como anda o meu caráter? Como é o nosso caráter? Ah, não, Johnny, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu procuro ser uma pessoa boa, legal. Mas o que compreende o caráter? Eu me deparei uma vez com um texto em que eu me surpreendi. Na verdade, quem é que vocês acham que deve formar o nosso caráter? Claro que essa resposta a gente tem, né, automática, né? Quem é que forma o nosso caráter? Quem? Eu também me surpreendi. Na verdade, não é Deus. Como assim, Johnny? Não é Deus? Não é. Somos nós mesmos. Eu queria compartilhar aqui um texto do livro Parábolas de Jesus. Ela diz aqui o seguinte: o caráter nobre é ganho por esforço individual mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e cruéis com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Eu fiquei olhando aqui a historinha da professora Patrícia. Show, né? Que professor, e quantos professores tem por aí que eu fico olhando. Né, professor Alexandre? Como é bom estar aqui com vocês, poder participar junto com vocês. Estou aqui na escola irmã, ali em Lajeado, Alphaville. Mas como eu vejo professores com criatividade, principalmente nesse período, né? Que complicado. Eu tenho atendido, tenho conversado com alguns professores e a maior dificuldade é eles terem que olhar para a câmera e olhar também para os alunos que estão presencial, terem que ali gerenciar tudo isso para conter ali o controle da classe. Como precisou de uma habilidade a mais desses professores. Muito além do ensino.
Muito além. E quando a gente pensa no caráter, uma pessoa bondosa, uma pessoa cortês, uma pessoa, como o professor Alexandre falou aqui, que está sofrendo, está triste, mas procura dar um sorriso, procura ajudar, procura compartilhar. Como está o nosso caráter? É uma reflexão que a gente pode fazer agora. Se quisermos sermos pessoas que pensam além, não adianta a gente pensar no exterior, eu vou dar lá uma oferta grande lá para a igreja, eu vou lá trabalhar na escola e tal, mas quando chega em casa, como é que é? Como que é a rotina? Gritamos, resmungamos, brigamos, batemos, falamos a verdade permanece em nós. Interessante que tem outro texto no livro Conselhos sobre Saúde que diz assim: quando ele vier, a gente pensa muito, lá além, não é? Quando chegarmos no céu, quando ele vier, não nos há de purificar dos nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter. Como é que é, Johnny? Quando Jesus vier, Ele não vai remover o nosso pecado, não vai tirar de nós os defeitos do nosso caráter. E ela continua, ou curar-nos das nossas fraquezas de nosso temperamento e disposição. Não, eu sou assim, é o meu temperamento, eu chego e falo mesmo, eu brigo, eu sou de... né? Quando Jesus vier, Ele não vai nos curar disso. Mas então lascou, né, Johnny? Como é que vai ser então? Está tudo perdido então, não tem jeito. Olha o que ela continua falando. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente. Quando? Antes da ocasião em que Jesus estiver voltando. Então, se é antes, é quando? É agora, não é? Reflexão, nosso caráter. Quando, como slogan da escola adventista, a gente coloca muito além do ensino, é porque a gente deseja com que os nossos alunos, os nossos filhos, mas não só eles, que nós tenhamos um caráter segundo o que Deus deseja. Você está preparado para isso? Um segundo aspecto que eu queria enfatizar aqui, nessa questão de ser além, é o autoconhecimento. Eu dei esse nome aqui, de autoconhecimento. É muito um termo voltado para a psicologia, não é? E por que eu coloquei esse termo autoconhecimento? Porque a gente não se conhece. Muitas vezes a gente age de uma determinada maneira porque falta uma reflexão própria. Falta uma consciência dos nossos atos. Vocês sabiam que Ellen White ela comenta que o motivo por que Pedro caiu. Pedro negou Jesus, não é? E por que ele caiu? Ela diz o seguinte, Pedro caiu porque ele não se conhecia. A gente tem que se conhecer, saber quais são os nossos limites. Por que muitas vezes que nós chegamos, às vezes, estressados, cansados, angustiados, ansiosos em casa, e brigamos com todo mundo, e a gente vai então para onde? Nesse momento, a gente vai para a geladeira, né? E aí começa a comer. Eu também tenho meu momento de prazer, eu também preciso ter um momento de prazer.
também sou filho de Deus. E a gente começa a comer, e doce, e pega o potão de sorvete, e vai lá, e pega a pipoca, e o pão, e vai comendo. Mas quando, na verdade, qual que foi o problema? O que te aconteceu que, de repente, te deixou assim? Foi o problema de falta de comida? Foi fome? Bom, de repente até pode ser, né? De repente você ficou irritado porque você não almoçou e assim por diante. Pode até ser, mas geralmente o problema não está com a comida. Ou a comida não vai ser a solução. Alguns acabam indo e ficam daí falando assim, eu vou sentar agora aqui nesse sofá e vou assistir televisão, e aí fica até meia-noite, 1, 2 da manhã. Né? Eu vou para o shopping. E aí vai lá no shopping e começa a comprar tudo que tem na frente. Né? Gasta todo o dinheiro que não tinha. Ou alguns acabam indo para os vícios, como a gente viu no vídeo. Começa a beber, fumar, usar drogas. A gente acaba tendo comportamentos que nos estragam. Ou a gente acaba brigando com os outros, reclamando por questões que nos incomodam. Autoconhecimento, medite, pense, o que está me incomodando? Eu estou triste por quê? O que eu não gostei hoje? Hoje foi porque o professor Alexandre passou por mim e não me elogiou. Como tem isso, né? A gente espera, né? Então como que eu vou resolver isso, Johnny? Resolva aquilo que está te incomodando, não vai arranjar outra coisa para resolver. Como que eu vou resolver isso? De repente, pensando o seguinte, nem sempre eu vou ter todos os elogios, nem sempre os outros vão ficar olhando para mim, vão lá me cumprimentar. Nem sempre eu vou ganhar só elogios, às vezes eu vou ganhar uma crítica também. Aceite aquilo que você é. Autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue ir melhor além. Um terceiro aspecto que eu queria enfatizar aqui é entrega. Como assim entrega, Johnny? A gente precisa entregar em muitos momentos a nossa própria vontade. Principalmente quando os filhos vêm, aí que a gente é colocado à prova, que a gente precisa realmente se dedicar, muitas vezes, para os filhos. Entrega. Se entregar ao amor de Deus, confiar nesse amor. Você confia no amor de Deus? Ontem, e eu queria até juntar a terceira com a quarta, se entregar a Deus, entregar a própria vontade, e o quarto item, ter fé, confiar. Ontem, recebi uma mensagem, mais um que perdeu a vida por conta do Covid. Ele era um dos professores lá do NASP, do tempo que eu estudei lá, conhecia. E fiquei pensando, Senhor, eu acho que você já se fez também essa pergunta. Senhor, aonde o Senhor está? A nossa fé é tremendamente provada. E está sendo provada, não é? O interessante é que se a gente não confia, a gente acaba... fica difícil de amar. Muitas vezes o amor, ele parte da nossa crença, em que a gente acredita. Se a gente acredita que a gente veio do nada, a gente começa a pensar, bom, para que eu vivo aqui então? Qual é o meu propósito? Depois que eu morrer, para onde que eu vou? A gente pensa, bom, eu vou aproveitar essa vida. Eu também não devo nada a ninguém, porque se eu vim do nada, ninguém me criou, eu
Posso fazer o que eu quiser com o outro. Ah, não, mas aí tem as leis do país. Nós temos que... Tá, mas quem que formulou as leis do país? Ah, foram os homens. Ou seja, o homem é que define o que é certo e errado, o que é lei e o que não é lei. A gente é que define. Então, se é a gente que define, eu posso definir aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu vou fazer. E é essa anarquia que está por aí. Cada um acha que pode fazer aquilo que bem entende. Agora, se nós cremos num Deus que nos criou, opa, nós pensamos, nós devemos alguma coisa a esse Deus então. Se nós cremos num Deus que nos criou, poxa, é um Deus de amor que quer o meu melhor, Ele sabe sim o que é melhor para mim. Muito além do ensino, é desenvolver um caráter puro, é se conhecer, é se entregar ao amor de Deus e ter fé nesse amor. Esses dias eu estava conversando com uma família, bem conhecida minha, e eles falando assim, a gente teve a nossa filha agora, tá pequenininha, 1, 2 aninhos ali, brincando. E a gente falou assim, a gente vai educar nossa filha da seguinte forma, a gente não vai dar educação religiosa para ela. A gente não vai levar ela para a igreja, a gente não vai ensinar nada. Porque é ela que tem que escolher. Aí eu faço a pergunta, ela vai aprender algum tipo de educação espiritual ou não? Vai. Com os pais, muita coisa que poderia ensinar não vai acabar aprendendo com os pais, mas vai aprender com outros. Estava conversando com um rapaz essa semana, e ele falou assim, ó, eu desacreditei de Deus, não confio, eu acho que não existe. Falei, mas e quando começou essa ideia? Ah, eu estava meio sozinho, meio sem amigos, isolado. E comecei a assistir algumas séries, alguns filmes. E jogar também bastante. Ele me falou isso, eu não estou inventando não, ele me falou. E a partir dali eu comecei a ver que Deus não existe. Tudo nos influencia. Ao estarmos aqui nesta igreja, ao você estar na sua casa, olhando, ouvindo, vendo, qualquer coisa que a gente vá fazer, pensar, ler, ouvir, etc., vai nos influenciar. E a gente vai acabar influenciando os outros. Não tem jeito. Se quisermos sermos pessoas que vão além do ensino, a gente tem que ter fé nesse Deus. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Mesmo que você esteja a ponto, professora, de desanimar. Mesmo que você pense que parece que não há saída mais, pai e mãe, de repente, para um filho que já se foi. Mesmo que, de repente, talvez você esteja na cama do hospital, com esse Covid, com qualquer outra doença. É ter fé. Teve um momento da minha vida que minha fé foi tremendamente abalada. Na verdade, 2 momentos. O primeiro foi quando eu e minha esposa decidimos ter nosso primeiro filho e nasceu uma menina, domingo de manhã. E a gente estava tão cansado naquele dia, porque a gente passou a noite toda em claro, que daí os 3, dormiram o dia inteiro. Acordamos lá pelas 3, 4 da tarde. Passou o primeiro dia, veio o segundo, e iríamos embora na terça de manhã. Só que na madrugada daquele dia, de terça-feira, eu de repente acordei com um choro,
Quando eu olhei para o lado, minha filha estava debaixo de uma poltrona, parecida assim, e chorando. Eu fiquei gelado na hora. Peguei ela nos braços, nasceu em 25 de julho, frio aqui, né, aqui em São Paulo. Peguei ela nos braços, recolhi ela aqui assim, logo parou de chorar. E até eu sintetizar o que poderia ter acontecido. Mas depois já comecei a imaginar, caiu da cama. Nisso minha esposa acordou, o que aconteceu? Tinha caído da cama. Formou um galo aqui assim, logo foi levada, o hospital não tinha aquele aparelho para fazer, acho que a ressonância, né, para verificar ali o cérebro, tivemos que levar num outro hospital, e agora, atenção, minha esposa já estava recebendo alta, agora ela queria voltar, nossa filha, para ficar internada. E as primeiras 24 horas eram as mais preocupantes, porque poderia ocorrer um trauma se o osso tivesse afundado, né, ou formado algum coágulo dentro do cérebro, esse que era o maior perigo. Mas depois de 24 horas, o médico veio e falou, olha, não aconteceu nada disso. Isso, por enquanto, está tudo bem com a sua filha. E ela pôde, então, depois de algum tempo ali, sair do hospital. Um outro susto foi depois de 1 ano e meio. Ela tinha de idade. Fomos para as férias, janeiro, calor, litoral, lá no sul, uma praia pequena, e ela começou a vomitar. Levamos no médico, o médico falou, é uma virose, só cuidem para não desidratar, deem bastante água, e cuidem para não desidratar, porque ela pode ficar mal se ficar desidratada. Ela estava vomitando, com diarreia e tal. Bom, ok, voltamos para casa. Muita hidratação. Mas só que de sábado para domingo, ela não tinha evacuado. E tinha suado muito à noite. Resolvemos voltar para o médico. Lá no posto de saúde, o médico falou, olha, vamos dar um soro para ela, para ajudar nessa hidratação. Deitadinha lá na cama, 1 ano e meio de idade, imagina. Deitadinha, aí o médico começa com a injeção. 3 picadas no braço, não achava a veia. Criança, ainda mais desidratada, difícil de achar. Foi no outro braço, mais 3 picadas, e ela já começou a chorar. Não conseguiu achar. Foi no tornozelo, mais 3 picadas, não consegui achar. Foi no outro pé, mais 3 picadas, também não consegui achar. Veio aqui para o pescoço, tentou pegar aqui, não conseguiu. Pensou até em vir aqui para a cabeça, tem uma técnica que eles vêm para a cabeça. Mas ele falou, não, vamos transferir ela para um hospital maior e tal, porque... Eu falei, nossa, mas um negócio que parecia tão simples, só tomar um pouco de soro, e agora parece estar se complicando. Colocaram ela na ambulância, minha esposa foi na ambulância, eu fui para casa pegar um pouco de roupa, e agora todos nós indo para o hospital, ela estava com a barriga muito cheia, porque não tinha evacuado. Mas quando eu cheguei lá no hospital, minha esposa já estava nessa outra cidade maior, em Joinville. Aí, a minha esposa disse, ela evacuou. E a enfermeira, logo que chegou aqui, conseguiu achar uma veia aqui na mão e já está recebendo o soro. Então eu pensei, bom, vai levar aí umas 3, 4 horas de soro e depois desse período, então, nós vamos para casa. Só que depois de umas 3 horas, a minha esposa sai correndo do hospital. E eu tinha que ficar lá fora, só podia um ficar acompanhando. Sai chorando. O que foi? O que aconteceu? Johnny, 3 ou 4 médicas já passaram ali e disseram que deu sepsemia nela. Infecção generalizada. E ela está sendo levada para a UTI.
E eles falaram para você entrar, para você se vê-la pouco antes de entrar. Naquele momento, eu senti como se Deus estivesse falando assim: Johnny, vai se preparando, porque ela está indo, tá? Eu estou tirando ela das tuas mãos, porque eu quero ver quem que você ama mais. Foi coisa que eu pensei na hora. Eu pensei justamente nesse tema que a gente está falando. Muito além do ensino. Será que a gente está com uma fé reforçada para permanecer inabalável nesses momentos? Eu não entrei no hospital. Eu peguei minha esposa e falei, vamos ali para o canto. Tentamos achar um canto assim mais reservado, tinha lá uma lanchonete e tal. Falei, vamos orar. E ali eu fiz uma oração de entrega que eu nunca tinha feito na vida. Eu me lembrei da história de Abraão com Isaac. Deus falando para ele entregar o próprio filho. E eu não consegui orar para que Deus curasse minha filha. Mas eu orei assim, Senhor, se o Senhor quiser curá-la, ok. Ela está nas tuas mãos. Mas nós queremos te falar uma coisa, Senhor. Saiba de uma coisa. Nós te amamos em primeiro lugar em nossa vida. E que o seu nome seja glorificado. Foi uma oração difícil. Nós entramos no hospital, ela não correspondia, não olhava, não conseguia assim acompanhar os nossos rostos. Ela ficava olhando só para o canto. Não mexia nenhum membro. Mas naquele momento minha esposa começou a cantar aquela música. Cristo manda os anjos me guardarem, Cristo manda os anjos enquanto estou dormindo. Naquele momento, a Rebeca começou a chorar. Aí os médicos vieram, opa, isso daí é bom. Ela está derramando lágrima? Sim, está derramando um pouquinho. Opa, isso daí é um sinal bom, sinal que ela está um pouquinho hidratada ainda. Mas mesmo assim levaram ela para a UTI. Agora ninguém podia ficar ali. A gente tinha que deixar nossa filha ali. Nos despedimos, ela dormindo, não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Vocês acham que a gente dormiu naquela noite? Difícil. Que tensão. A gente dormia e acordava e o médico falou assim, olha, deixa o seu contato ali embaixo com o seu celular. Alguma coisa acontecer, a gente te liga para vocês. Ninguém ligou. No outro dia de manhã fomos rapidamente para o hospital, chegamos lá, falaram para a gente esperar na recepção. A recepcionista veio para a gente e falou, vocês são os pais da Rebeca? Sim, nós somos os pais da Rebeca, qual o problema? A psicóloga quer falar com vocês. Esses psicólogos não tem jeito, né? Que coisa, fazer uma coisa dessa, não é possível. E aí a gente subiu. Quando chegamos na sala da UTI, aí que a gente entendeu por que ela estava querendo falar com a gente, porque a Rebeca estava chorando alto, incomodando todo mundo. E tal. E ela já estava com vários brinquedos na cama ali assim, com a televisão, com um filmezinho de desenho e tal, e nada de a Rebeca parar. Por quê? Porque ela queria mamar. E a médica falou, então vamos tira o tubo aí, tira as coisas aí, vamos dar de mamar, porque vai ser bom para ela hidratar. E ela mamou um pouco. Passou aquele dia. Ficou 24 horas na UTI. Mas ela não respondia. Ficava todo o tempo só deitada, olhando, às vezes abria o olho, às vezes fechava, na maior parte do tempo fechado. Isso foi numa segunda-feira, passou terça, quarta, e nós íamos revezando
Cada um ficava umas 8 horas, minha mãe também ajudou. Só na quinta-feira de manhã que ela começou a brincar um pouquinho, querer brincar um pouquinho na hora que eu estava dando banho ali, brincar um pouquinho com os brinquedinhos. Mas só que, na segunda-feira, depois de uma semana, a minha mãe estava ali junto com ela, fazendo a ronda ali, cuidando dela, e ela nos ligou. E o resultado é que eu queria chamar a Rebeca aqui para frente, filha. O resultado está aí. Que ela pôde sair do hospital naquela segunda. Essa aqui é a Rebeca. Pode tirar a máscara, filha. A gente vive lá junto, né, em casa. Quando a nossa fé é severamente provada, não deixe com que os outros digam quem você vai ser. Decida ser muito além. Não tenha medo, tenha fé, confiança de que Deus vai fazer sempre o melhor para você e para mim. Mesmo que a gente tenha que enfrentar a morte, mesmo que tenha que sofrer agressões, mesmo que tenha que sofrer críticas, seja muito além do ensino. Você quer ser muito além do ensino, filha? Sim. Sim. E onde você estuda? Na Escola Adventista de Ibiúna. Que Deus abençoe vocês, professores. E essa música que ela vai cantar, eu também vou cantar junto com ela. Decida ser muito além do ensino, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Enquanto estivermos cantando, fale com esse Deus, para que Ele te guie neste caminho e nesta verdade. Agora acho que vai.
Há vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sim, que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sim, que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei os meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sim, que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Se você deseja ser muito além do ensino, fique em pé neste momento. Vamos falar com esse nosso Deus que nos possibilita a fazer isso. Oremos. Querido Deus, obrigado, porque a gente pode ser diferente neste mundo, e não é fácil, Pai, mas somos diferentes unicamente por causa de Ti, do Teu exemplo, do Teu amor, do Teu carinho, daquilo que o Senhor fala de nós. Muito obrigado, Pai. Não é fácil, Pai, no mundo que a gente vive, desenvolver um caráter nobre, um caráter perfeito, mas nos ajude a isso, a nos conhecermos, a nos entregarmos ao Teu amor
e a cuidarmos e desenvolvermos a fé necessária para sermos muito além do ensino. Por favor, Pai, toma cada propósito feito nesta manhã. Que saímos daqui motivados para influenciarmos outras pessoas também a serem muito além do ensino. Nas tuas mãos nos colocamos e te agradecemos. Amém, Senhor.